Na manhã desta segunda-feira, estamos recebendo aqui a Nicole Kohler, que é diretora de marketing da Kohler e Companhia, mais popularmente conhecida como Kohler Tinturaria, lá da cidade de Guabiruba, que agora em 2019 está completando 70 anos de história. Nós vamos passar um vídeo institucional que está no site da empresa. O site é Kohler e Companhia, kohlericia.com.br. A gente vai passar, vamos colocar também na tela aí o endereço para quem desejar acessar e assistir ao vídeo, ou no YouTube, né? No YouTube, esse vídeo que a gente vai reproduzir agora com esse áudio é fácil de acessar lá no YouTube. Vamos ao vídeo e ao áudio. Para quem está somente no rádio, naturalmente vai acompanhar o áudio, e quem está acompanhando através do nosso site, do nosso canal no YouTube e através do Facebook, esse vídeo institucional em homenagem aos 70 anos de história da Kohler e Companhia do nosso querido município de Guabiruba. Vamos ao vídeo. Toda história tem o seu início. E o nosso foi assim. Com pequenos traços, muito trabalho e grandes sonhos. Com o passar dos anos, veio a experiência, tanto nas adversidades quanto nas conquistas. Aprendizados que só o tempo é capaz de proporcionar. Entender que para chegar assim, tão longe, é preciso ter a humildade e a consciência de saber que há sempre algo novo para aprender e para ensinar às futuras gerações. Essa é a nossa vocação. Encontrar na natureza a nossa inspiração e preencher o mundo com as suas cores. Kohler e Cia, 70 anos, colorindo o mundo de geração em geração. Muito bem, esse é o vídeo institucional em homenagem a esse aniversário de 70 anos da Kohler e Cia da cidade de Guabiruba. Como disse, nós estamos aqui com a gerente de marketing, a Nicole Kohler. Isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então esse ano é um ano especial aí, um ano na tua área, um ano de muitas realizações, de projetos, de mudanças, né? Porque é necessário também, eu estou vendo aqui que o layout de vocês aqui no site também deu uma mudada, né? Sim, tudo está acompanhando o aniversário, o aniversário. Então me fale, vamos contar um pouco dessa história da Kohler e Cia, que não começou como tinturaria, né, Nicole? Certo, isso aí. Então, são 70 anos, muitas histórias, né? Uhum. Nós começamos em 1949, então, como uma marcenaria, né? A empresa foi fundada por 3 irmãos, seu Aloy, seu Paulo e seu Érico, que tinham esse sonho em comum, né? Eles tinham o sonho de criar uma empresa para que a família toda pudesse trabalhar. Então, eles criaram uma marcenaria, eles tinham muito amor pelo trabalho manual, seu Paulo era apaixonado por madeira e resolveram apostar, né? Eram tempos muito difíceis, era tudo muito mais complicado e foi bem aos pouquinhos, né, que eles começaram a vender para a comunidade em geral, cadeiras, janelas, esquadrias, enfim, tudo de madeira. Com o passar dos anos, depois abriram também uma serraria, né, que foi no local que hoje é a nossa reserva florestal, muitos conhecem por Serra do Paulo Kohler também, né, e também foi muito aos pouquinhos para dar certo, né, naquele tempo as coisas não eram tão fáceis, e só em 1970 então que começamos a ser tinturaria.
E aí depois, em 2011, estamparia rotativa, a oferecer esse serviço devido, né, à demanda e aos pedidos dos clientes também, né? Foi realmente, a gente viu uma oportunidade de mercado. E em 2015, oferecer a estamparia digital, que é a mais alta tecnologia do mercado aí para estampar. Mas vocês mantêm a marcenaria e a serraria também? Sim, ainda temos as duas na empresa, né? Uma fica... A marcenaria fica na frente da empresa, no centro de Guabiruba, e a serraria fica no bairro Pomerânia, ao lado da Comatex, que é a outra unidade da empresa. A ideia de manter essas duas iniciantes na história da família Kohler nos negócios em Guabiruba é mais uma questão, digamos assim, saudosista, realmente de preservação de história. Sim. Não tem muito a ver com o mercado, com a economia. Não, é pelo valor histórico mesmo, né? São as nossas raízes, né? Dali que começou tudo, que veio tudo. A gente sempre fala que começou da madeira. Então a gente tem um grande carinho ainda pela serraria e pela marcenaria. A serraria ainda produz cavaco, né, para a empresa. Então é bem legal, assim, esse trabalho a gente ainda mantém por isso, com certeza. Como é que é o dia a dia da parte administrativa da empresa? Porque empresa familiar é sempre é um desafio, né? Sim. É um desafio. Não só o desafio na parte administrativa, mas o desafio de você, mesmo que seja familiar, mas há sempre cabeças diferentes. E à medida que as gerações vêm chegando, né, são 70 anos, nós já estamos aí na terceira geração, né? Eu acho. Na segunda, os diretores são da segunda, né? E daqui uns anos provavelmente a terceira iniciará. Então, como é que se consegue estabelecer uma disciplina, né? E o profissionalismo olhando para a empresa quando se tem uma empresa familiar? Certo. A gente sempre comenta que é até curioso que os fundadores, eles eram bem diferentes entre si, né? O seu Paulo era o mais visionário, sempre era um homem à frente do seu tempo, né? Muito empreendedor. Quem era o mais velho? O seu Alois, o meu avô. O seu Alois era o mais velho. Teu avô? Isso. Nasceu em 1919. Até ontem ele completaria 100 anos se estivesse vivo. 100 anos, gente. Que maravilha. Que coisa faleceu mais faz um ano. Uma pena, isso é né, verdade. Faleceu ano passado. Que não estará presente. Verdade. O seu Alois, então, era o mais velho? Isso. Depois? Depois era o seu Érico e depois o seu Paulo. E aí, qual era a diferença dos três, assim, que eles contam para vocês mais jovens da família? Então, como eu ia dizendo, o seu Paulo era o mais empreendedor, né, visionário, ele que teve a ideia, depois de estudar alguns anos em Curitiba, né, ir para Curitiba, ele que teve essa ideia de criar a empresa. O seu Alois, ele era muito bom em contas, né, ele era uma pessoa, assim, que sempre fazia suas contas, planejava, né, e o seu Érico era uma pessoa, assim, super também, né, pro trabalho, sempre querendo botar todo mundo pra frente, pra dar certo, né, empolgado com as coisas. Então, cada um tinha um jeito e a gente fala que foi realmente uma fórmula de sucesso, assim, eles conseguiram, cada um do seu jeito, unir forças e fazer dar certo. E do mesmo jeito são os filhos deles, que são os diretores atuais, né, cada um tem uma personalidade, tem um jeito, é melhor pra uma coisa ou pra outra, mas unindo esses conhecimentos, né, eles fazem a empresa dar certo. Cada um com seu jeitinho e como tu falaste, até é um desafio, né? Uma empresa familiar hoje. Não são muitas que a gente vê completando uma idade tão grande, sendo ainda familiar. Quase sempre elas são vendidas, né? Claro. Continuam mantendo o nome, até se fala da história, mas há 70 anos temos vários exemplos aí na história do Brasil mesmo, né, de empresas que acabaram deixando de ser familiar e hoje estão nas mãos de conglomerados. Perdigão, Sadia são exemplos clássicos aqui no estado de Santa Catarina, né? E eu acho que a Kohler, Brusque tem uma característica de mantê-las, né? A Zen, a ZM são exemplos disso, né? A Metal Mecânica e outras empresas no ramo têxtil. E é muito importante, né? Porque a gente continuando sendo familiar, é algo assim que a gente consegue realmente usar os valores que a gente aprendeu com os nossos fundadores, né? Se valer desses valores para administrar, para sempre tentar fazer coisas para o município, né? Incentivar a cultura, a educação. Exato. É muito bacana isso, o esporte. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande com a comunidade. A gente acha realmente muito importante incentivar essas iniciativas e sempre estar apoiando. Então, eu acredito que é uma das coisas, com certeza, que fez a gente chegar
onde chegou, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho até que tem muito disso, claro, na parte administrativa, no aspecto profissional, evidentemente que você não pode olhar a coisa só com o coração, você tem que trabalhar muito com a razão, evidente. Sim. Mas eu vejo, eu não vou citar aqui uma empresa, mas outro dia eu conversei com uma pessoa aqui de Brusque, também é da área têxtil, que disse assim, olha, no tempo que eu comecei naquela empresa, aí ele citou o nome do senhor que começou, o dono chegava na entrada da fábrica e perguntava, ô Francisco, você está com algum problema, Francisco? Ah, pois é, eu tenho que pagar uma conta lá, tal, e eu estou economizando, mas estão me pressionando. Ô fulano, que era do financeiro, empresta aí R$2.000 pro Francisco para resolver isso, depois desconta lá. Onde é que eu quero chegar nisso? É que o patrão, ele não é só patrão, ele valoriza esse aspecto do emocional do funcionário. E eu penso que as nossas empresas aqui da região, não só a Kohler, mas muitas outras, devem ter isso também, né? É evidente que, volto a repetir, a situação toda, a administração tem que ser profissional, não tem como, o mundo é desse jeito, né? Mas esse aspecto emocional é isso que aconteceu ali no vídeo, né? Claro. Nós temos que visar o lucro, mas não só o lucro, não né? só o não lucro. pode esquecer que a empresa não é só o social paredes, também é um lucro, muros, né? produção, né? No mundo que se fala tanto em metas, em resultados, em lucro, a gente com essa campanha, a gente mostrou que é muito mais que isso, sim. A gente tem que ver os nossos valores. São eles que fazem a gente continuar forte, as nossas raízes, né? A gente fazer sempre ir para o caminho certo. Isso foi... Essas imagens foi no início isso? Nós fizemos uma linha do tempo, tá inclusive disponível no nosso canal do YouTube, que conta bem certinho cada etapa, tudo que foi acontecendo, tem as fotos, essas fotos são verdadeiras relíquias, né? Verdade. A gente até estuda um dia fazer um museu, porque nós temos muitas dessas máquinas antigas ainda hoje, as peças delas, tem coisas bem interessantes ainda que a gente deixa num cantinho da empresa para quem sabe um dia ainda fazer um museu, porque é muita história, né? Eu 70 tive anos no é muita Museu da história. VEG, eu tive no Museu da VEG, você já deve conhecer o Museu da VEG também, e o Museu da VEG guarda. Bom, aqui a Irmão Zen tem isso, ali na entrada, no hall de entrada do escritório, eles têm a primeira máquina que foi usada para fazer impulsor de partida. No Museu da VEG tem o primeiro motor construído, não sei se você já foi lá no Museu da VEG, em Jaraguá do Sul, ou Francisco, mas essas coisas têm que ser mostradas, né? São relíquias, né? São relíquias, isso é muito interessante, fazer um museu, um local que você possa, na linha do tempo, e visualizar isso para... Eu acho que isso é muito bom quando você está esperando para ser atendido. Sabe, quando você tem... É uma coisa que te deixa não só ficar no celular, mas de repente você tem um local assim, num hall de entrada, e aí você olha aquela máquina, você vai lá olhar aquela máquina e ali tem uma história, né? Sim. Ali tem Inclusive a gente está tendo na empresa uma mini exposição na nossa recepção com as três, sim, as três bicicletas dos nossos fundadores, todos usavam bicicletas, né? Tipo, e vinham trabalhar de bicicleta também. Também tem museu, né? Legal. E a linha do tempo fica passando também lá na TV. Então é bacana para fornecedores, clientes, enfim, todo mundo que vem visitar a gente também ter esse contato com a história, né? Muitos participaram disso, muitos viram isso, mas outros não sabem tanto sobre, então é bem legal. E na festa também, agora no domingo, que vai acontecer a festa de 70 anos para os nossos colaboradores, terá um espaço com essas máquinas antigas, peças, para que eles também possam ver e comparar para ver como cresceu, como mudou, né? Muitas dessas máquinas eles trabalham todos os dias, então acredito que vai ser bem bacana a gente comparar isso e ver como mudou. É realmente um motivo de muito orgulho, né? Todo esse investimento de pessoa, de valorização de colaboradores também pode ser referendado com o trabalho que vocês fazem recentemente na questão de capacitação da equipe dos colaboradores. Sim, a gente está sempre investindo nisso. Eu acho que nunca dá para esquecer disso. A concorrência vai crescendo, vai investindo também. A gente tem que valorizar as pessoas e investir para que elas sempre possam, né, ter mais conhecimento, crescer, se desenvolver. É muito bacana. É um dos nossos valores mais fortes também, o respeito e a valorização às pessoas. Tanto colaboradores quanto clientes, né? Quando é que começou a ideia dos três irmãos aí de
mudar o foco do mercado, do negócio, de serraria e marcenaria para uma tinturaria, para o ramo têxtil? Quando é que isso aconteceu? Então, o mercado estava crescendo. A gente sabe que aqui é uma região têxtil, né? Então, com empresas da região, né, Brusque, Blumenau, focando no têxtil, né, no fio, na malha, eles perceberam que de repente era uma ideia muito boa, uma ideia que daria certo, né? Afinal, o tecido colorido tem que ser tingido, né? Ele só ganha cor através de um processo de tingimento, né? Então eles pensaram que seria bem bacana investir nisso. Eles realmente apostaram, né? Uma das palavras que a gente mais lembra deles é coragem, porque realmente foi um ato de muita coragem. Naquela época não existia pesquisa, né? Hoje em dia a gente faz uma pesquisa de mercado e consegue saber qual que é teu público, qual que é o teu local que tem que investir, a quantidade de dinheiro que vai gastar em compra de maquinário, tudo. E não, lá eles fizeram algo assim, foi uma aposta. Então era tudo assim muito, muito rústico, muito simples da maneira que eles conseguiam, né? As barcas de tingimento, elas eram feitas de madeira, já que eles tinham esse conhecimento em madeira, né? Elas eram feitas lá mesmo. Então foi bem aos pouquinhos, eles também vendo como que o mercado ia ver essa questão e se seria lucrativo ou não. Mas como eu disse no início, foi tudo muito difícil, né? Até realmente a coisa deslanchar e ter lucro demorou alguns bons anos depois de 1970. Quando se fala ainda nessa questão passada, mas também existe uma preocupação com a questão futura. Hoje se fala tanto sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente. Como é que é esse trabalho, afinal? Eu sempre falo que não é mais um diferencial a gente se preocupar com o meio ambiente. Uma época até era, né? As empresas se posicionavam como se preocupando com o meio ambiente elas fossem diferentes. Hoje em dia é mais do que uma obrigação. Então é um valor também muito forte que a gente tem. O seu Paulo era uma pessoa apaixonada por natureza. 10 anos depois que a Kohler foi fundada, eles compraram um pequeno espaço de terra, né, que hoje é a nossa reserva florestal. Não é mais tão pequeno assim, né? Mas enfim, lá eles tiravam o seu sustento, mas sempre respeitando. Nunca tirando a madeira, né, de forma indevida, sempre com muito carinho na madeira, né? Então eles tinham todo esse cuidado que foi realmente passado de geração para geração. E hoje esse cuidado com o meio ambiente, ele se resume em absolutamente todos os processos, né? Ele está em tudo. A gente utiliza água, né, nos processos de tingimento, estamparia, enfim, é sempre utilizada a água. Tem um ribeirão que corta a empresa, passa por uma estação e na verdade passa por vários processos, né? Mas finaliza na nossa estação de tratamento e volta pro ribeirão da empresa. E é feito testes de água a cada meia hora para ver se está tudo certo. Realmente a gente tem um sistema bem rigoroso para nunca tirar algo da natureza e não devolver da forma correta, né? A natureza é nosso bem mais importante, é a nossa certeza para um futuro bom, né? O que a gente também quer deixar para as próximas gerações ainda. Então é nossa preocupação constante em cada processo e em tudo que a gente faz. Acredito que essa preocupação tá refletida. Eu não sei se eu vi algumas imagens aí, algumas fotos ali da tinturaria. Esses três que aparecem agora ali, será que eles imaginavam que hoje a coisa cresceria acredito que não, hein? E se espalharia, né? Eu acho que não, né? Não, tanto até não. Eles imaginam que teria sucesso, mas a olhar por esse espaço ocupado hoje pela empresa, não só o espaço físico, né, mas o espaço mesmo no mercado, né, que é um outro espaço maior ainda. Imaginar que se chegou a isso, acho que não. Alguns chegaram a ver um pouco disso no final da vida, né? O meu avô faleceu faz 1 ano, o seu Érico faz pouco mais de tempo, o seu Paulo faz quase mais de 10 anos, eu acho, quase 10 anos, enfim. Eles viram um pouquinho do que se tornou, mas realmente não imaginavam, né? Não imaginavam que chegaria tão longe, tanto em termos de atendimento de cliente, que é o Brasil todo, né? Maior foco Nordeste e São Paulo, um pouco no Sul também, claro. E mais em termos de crescimento de empresa, um parque fabril de mais de 30 mil metros quadrados. Então é algo surpreendente. Acredito que eles queriam realmente que fosse uma empresa para a família trabalhar, que fosse, né, a fonte de sustento, mas não pensavam que iria tão longe e que o mercado também cresceria tanto, né? O mercado têxtil,
que se desenvolve cada vez mais, né? A gente está sempre acompanhando ali as mudanças, inclusive com a estamparia digital, que é o futuro, né? Realmente, quando se fala em estamparia, é o futuro, é a forma mais sustentável e mais rápida de estampar tecidos. Então, é algo que a gente sempre tem que estar se renovando, vendo ali as tendências, o que está acontecendo, para caminhar junto, né? Para nunca ficar para trás, e sim prever antes as coisas para estar na frente. E você que é a gerente de marketing, é evidente que daqui a pouco nós vamos ter o aniversário de 75, de 80, de 85 e assim por diante. São números, simbolicamente eles mostram assim as vitórias das ideias, né? Que as ideias estão acontecendo. Mas e o centenário? Como é que vai ser o centenário da Pois Kohler? Então, temos já algo que a gente imaginou. Nós vamos enterrar uma semana depois da festa, provavelmente na semana que vem, uma cápsula do tempo para abrir quando a gente fizer 100 anos. Então, essa cápsula do tempo, ela já está pronta. Dentro dela temos fotos de todos os setores, das equipes, da parte de natureza em volta da empresa, das instalações, dados de produção, faturamento, enfim, tudo que a gente achou que seria interessante, até coisas assim, jornais desse momento, o nosso informativo interno, até aparelho de celular, enfim, coisas que a gente provavelmente vai abrir daqui a 30 anos, quando fizer 100, e vai se surpreender, né? Comparar com o que vai estar, provavelmente a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente, a tecnologia avança muito rápido, então acredito que hoje parece uma coisa simples, né? Vamos enterrar uma cápsula, mas imagina daqui a 30 anos abrindo isso. Verdade. Então a expectativa, claro, é alta, a gente quer fazer 80, 90, 100, enfim. E quando vocês levarem alguém que tem 30 anos, que nasceu nessa data hoje, é verdade, e levar lá e dizer, olha, isso aqui é um smartphone. Vocês tinham essa coisa aí que vocês usavam para se comunicar? Nós a gente nem consegue imaginar, né? Como que será esse futuro? Eu imagino algumas coisas assim que daqui a pouco não vai precisar mais nem disso, né? Mas enfim. Né? Agora, as empresas têm esse desafio, né? Você que é da área e o marketing, eu sei, ele tanto trabalha de maneira interna como de maneira externa. É um desafio também para essa área, né? Que o marketing que trabalha com todas as outras áreas, é uma espécie de rede, né? Quem faz qualquer tudo passa por lá. Quem faz qualquer bacharelado, qualquer faculdade, quem trabalha com as humanas e faz qualquer coisa nesse sentido, acaba entendendo que o marketing está inserido em tudo, e hoje mais do que nunca, né? Na organização empresarial. Nesse sentido, você falou aí, por exemplo, em tinturaria digital. É isso? Estamparia digital. Desculpa, estamparia digital. Qual é esse futuro da empresa em relação a essa parte da tecnologia? Né? O que se prevê para daqui a mais anos aí em relação a essa sustentabilidade que está se trabalhando muito isso hoje em dia, né? Sim. O Brasil tá se abrindo aí para o Mercosul, para a União Europeia. É evidente que isso não vai acontecer amanhã. Ainda temos aí, mas quem sabe até pela proximidade literalmente que se tem da língua, dos costumes e da história com a Europa, no caso aqui a colonização alemã, a região do sul da Alemanha, Bruxal, de onde vieram os alemães para Guabiruba. Sim. A nossa proximidade com os italianos e poloneses, que são os principais colonizadores aqui da nossa região, vai abrir um mercado muito forte para essa região. Com certeza. A gente sabe da exigência que, vamos falar de Alemanha, que os alemães têm em relação à sustentabilidade, né? Sim, com certeza. E eu sei que o Matias já esteve aqui falando, ele é um fã desse trabalho em preservação de meio ambiente. Não tem jeito, é isso aí mesmo. Você tem que manter a galinha dos ovos de ouro. Mais do que a nossa obrigação, né? Vocês estão, a tua geração é uma geração que já se preocupa com isso, né? Sabe que se não fizer, vai faltar. Exato. Afinal, os recursos não são ilimitados. Não, né? Eles se renovam, mas tem que oportunizar essa renovação, né? E aí, como é que se trabalha esse futuro da empresa em relação à tecnologia
e a natureza? A gente acredita que os processos vão ficar cada vez mais sustentáveis, utilizando menos água, menos energia, que é o que a gente vê o que acontece com as máquinas novas, que a gente sempre opta por comprar máquinas, né, que tenham menos consumo, tanto de água quanto de energia, e que também fiquem mais rápidos. Afinal, o mercado ele exige isso da gente, essa agilidade. Um tempo atrás, a gente enviava as nossas equipes do setor de desenvolvimento para, né, eles viajavam e traziam as tendências, daí eles traduziam essas tendências, vamos dizer assim, no estilo brasileiro, porque nem tudo que está lá fora pode ser, né, é consumido aqui, não é pro público. Então a gente fazia esse processo. Agora a gente vê que um cliente vê algo, né, sendo usado lá na passarela, que teve o desfile lá no Japão e quer isso para ontem. Então, como acompanhar essa rapidez, essa, né, exigência do mercado? Então a estamparia digital veio justamente para isso. Por isso que eu falei que ela realmente é o futuro. Explicando rapidamente para quem não sabe, a estamparia rotativa ela é feita por formas de cilindros. Então a gente faz a estampa com até 8 cores. Esses cilindros são gravados numa gravadora de cilindro e as cores vão passando em cada cilindro. Digamos que é uma estampa floral. Um cilindro passa uma pétala, outro uma folha. Então é uma coisa um pouco mais demorada, né? Depois passa por um processo para essa cor não sair, não migrar, enfim, todo um controle de qualidade. Já a estamparia digital é algo incrível. Tanto a questão de resolução de imagem, né, de vivacidade de cores, é algo assim que não é 8 cores, é quantas cores a gente puder imaginar, quantas cores a gente conseguir criar. Então, degradê, sombras, consegue 3D, reproduzir fielmente. Consegue reproduzir uma foto, inclusive, né? Então, assim, é feito no computador e em questão de minutos é passado pro tecido, pra malha, né? E é como se fosse uma máquina... Interessantíssimo, né? É bem diferente, é como se fosse uma impressora gigante. Aí se fala da sublimação, algo parecido mais ou menos, ou é bem distante, afinal? É diferente, assim. Bem diferente. A qualidade fica melhor, realmente, porque é impressa direto no tecido, né? A máquina digital é uma máquina como se fosse uma impressora gigante, uma impressora de papel gigante. Tem o seu cabeçote que passa de um lado até o outro, o tecido vai passando e vai saindo, então, o tecido estampado com a estampa que foi criada ali, né? Ou uma foto, qualquer coisa. Então, é assim, uma precisão muito legal, né? E, inclusive, com isso, a gente também conseguiu conquistar um mercado um pouco mais diferente, mais exigente e que também gosta, que foca em lotes menores, porque com a rotativa geralmente uns lotes maiores, mais toneladas, né? E aí marcas que fazem coleções mais especiais, marcas mais exclusivas, elas sempre gostam mais da digital. E a gente percebeu também muito, muito grande essa preocupação de clientes com a sustentabilidade. Eles vinham nos cobrando outras alternativas quando havia só a rotativa e alguns migraram para digital. Outros clientes já não acham tão interessante a digital porque eles fazem uma quantidade muito grande e tem um público que não exige, né, tanta diversidade de cores, enfim, cada um tem seu público, né? Então a gente ainda tem essas duas formas, as duas são vantajosas e cada uma é para um público específico, vamos dizer assim. Mas eu acredito que no mercado vai acontecer isso, né? Vai se exigir cada vez mais a qualidade, a sustentabilidade, não só falando, mas realmente provas disso, né? Tem os selos verdes que são exigidos por vários clientes já, enfim. E essa agilidade, o mercado, a moda exige isso, as tendências surgem a todo momento, né? No mundo inteiro, enfim, a gente vê isso, o cliente manda pra gente, vi na novela, vi no desfile, né? Fui viajar e vi uma coisa, então ele quer que a gente crie isso pra estar sempre à frente, né? Seguindo as tendências. Eu lembro que em 2011, a primeira vez que eu fui à Europa, e justamente na Alemanha, eu percebi o pessoal utilizando uma cor de calça e não que eu seja absolutamente entendido em moda, nada, né? Mas como a gente vive numa região de moda, a gente respira a moda, respira negócio nessa área, a gente olha, né? Mas sem entender muito bem tendência. E como eu não entendo nada de tendência, eu olhei e disse, aquele cara usando aquela calça ali, mas eu não usaria nunca. Um ano depois, exatamente, um ano depois, isso em 2011, começou-se a usar aquele tipo de calça aqui na nossa região, no Brasil inteiro,
né? Levou um ano. Hoje parece que isso não leva tanto, já está diminuindo mas o que eu quero dizer é exatamente isso, é você olhar lá no outro lado do oceano e copiar e produzir isso, é essa rapidez. Realmente. Bom, parabéns aí ao Paulo, Érico e Alois, que tiveram no mês de setembro, primavera, a grande ideia de empreender num momento de tanta dificuldade, quando as nossas estradas eram péssimas, quando não havia comunicação ideal, enfim, quando tudo era mais difícil, eles conseguiram empreender e venceram, porque hoje está aí a prova, né? E parabéns a vocês dessa nova geração que está chegando, e principalmente aqueles, os filhos do Paulo, os filhos do Érico e do Alois, que continuam mantendo a Kohler uma empresa de Guabiruba, uma empresa familiar, mas com objetivos profissionais e objetivos aí que o mundo da economia exige, e é preciso isso mesmo. Parabéns a você, Nicole, que trouxe tão bem aí pra gente esse momento que vocês estão vivendo, que é um momento de todos nós aqui da região, Brusque, Guabiruba, Botuverade, e parabenizar a Kohler e CIA pelo esse aniversário de 70. E se Deus quiser, vamos nos preparar aí para o centenário. Com certeza, sempre com os olhos no futuro. Centenário, estaremos lá, né, Chico? Com certeza, se Deus quiser. Ele haverá de querer. Obrigado, Nicole. Muito obrigada, valeu. Muito bem, falamos aqui com a gerente de marketing, a Nicole Kohler, da Kohler e CIA. Quem quiser acessar, acesse aí o site, é kohlercia.com.br. Nós, inclusive, colocamos aí durante a matéria, durante essa entrevista, o endereço, tá aí o endereço aparecendo, o endereço está aparecendo aí para quem quiser acessar, ou digite Kohler e CIA no YouTube, que você vai para aquele vídeo institucional que também está no site. E maiores informações, entre no site da Kohler e CIA. Vamos ao intervalo, 9h46, na sequência a gente retorna.